Saudai o Marítimo, o seu programa Verde Rubro nas rádios Calheta e Santana FM todas as quartas-feiras após as 19 horas. O meu nome é Vítor Sousa. A equipa principal do Marítimo concluiu o estágio em Lousada. No último dia, 2 jogos. Vitória matinal sobre o Leixões por 2-1, com golos de Mateus Costa e Lúcio Vega. À tarde, empate a 1 bola no Bessa, frente ao Boa Vista. Beltrame foi o autor do golo maritimista. O futebol feminino do Marítimo apresentou-se ao trabalho com 4 caras novas. Joana Prazeres e Margarida Caniço, internacionais portuguesas pelos escalões de formação, reforçam a equipa agora comandada por Filipe Neto. A estas duas internacionais portuguesas junta-se Priscila Sofia. Ana Tomás assina o contrato de formação e junta-se à equipa sub-19. Vítor Gomes, árbitro sul-africano, filho de madeirenses, naturais de Santo António, está na Madeira a convite do Clube Sport Marítimo para cumprir um sonho de infância: arbitrar na terra natal dos seus pais. Vítor Gomes será o único árbitro com sangue português no Mundial do Qatar. O melhor árbitro africano, em entrevista já a seguir. Vítor Gomes, muito boa tarde, muito bem-vindo ao programa Saudai o Marítimo, todas as quartas-feiras após as 19 horas nas rádios Calheta e Santana FM. Vítor, feliz por estar na terra dos seus pais, uma terra que também é sua? Sim, claro, muito boa tarde. Mais uma vez, eu agradeço o convite pelo Marítimo e eu estou muito contente de estar aqui no país de terra natal dos meus pais. Estou contente de estar aqui na Madeira, claro. É um orgulho muito grande para mim. Vítor Gomes é um árbitro internacional FIFA que está a caminho do Mundial do Qatar. Entretanto, faz escala na Madeira para arbitrar no altar do futebol madeirense, o estádio do Marítimo, o Caldeirão dos Barreiros. Vítor, é um sonho que se concretiza? Sim, claro, eu acho que como jovem sempre tive a ideia de ser um árbitro de FIFA e agora é claramente um momento muito especial na minha vida porque é arbitrar um jogo neste nível no país dos meus pais, no país que é a terra natal. Eu acho que é mesmo sentimental. Vamos ao seu trajeto antes de chegarmos a este patamar FIFA e o patamar do Mundial do Qatar. Quando é que se iniciou na arbitragem? Eu comecei a arbitrar profissional em 2008 e comecei a arbitrar quando tinha 14 anos. E antes de se iniciar na arbitragem, praticou desporto? Sim, eu jogava futebol numa equipa local na África do Sul, que era uma equipa portuguesa chamada União. Eu jogava desde os 12 anos, mas já quando eu jogava eu sempre pedia ao treinador para deixar-me arbitrar os jogos. E foi assim que o sonho começou. Sentia que tinha mais talento para arbitrar do que para ser jogador? Eu era defesa de direito, mas eu acho que não prestava para nada. Então foi uma boa escolha, Sim, uma boa escolha passar para tornar-se dono do apito. É verdade, a arbitragem já estava no meu sangue, eu sabia que futebol era uma coisa que eu gostava e também quando eu comecei já a arbitrar aquele nível, eu sabia logo que era uma coisa que eu queria fazer. Vítor, é natural da África do Sul. Joanesburgo é uma cidade com uma imensa comunidade portuguesa e cuja maioria é madeirense. De acordo com um estudo publicado em 2011, viviam em Joanesburgo cerca de 250 mil portugueses, a maioria deles naturais da Madeira ou descendentes de madeirenses. Os seus pais emigraram para a África do Sul em que ano? Eu sei que os meus pais já estão na África do Sul há mais do que 50 anos já e já vieram à Madeira 1 ou 2 vezes e claro agora também para este jogo vão estar cá.
Foi uma surpresa, não é? Sim, a minha mãe e os meus pais anunciaram antes de ontem que vinham à Madeira ver o jogo e foi uma grande surpresa. Tem muita gente cá que é da África do Sul, também vão ir ver o jogo que estão presentes na ilha. Os teus pais foram então protagonistas dessa grande vaga migratória que ocorreu a partir dos anos 50, 60, e a África do Sul foi um destino primacial, foi um dos destinos eleitos pelos madeirenses, também a Venezuela, Canadá, menos o Canadá, mas África do Sul e Venezuela como os dois destinos principais. Como é que se vive a Madeira na África do Sul? A Madeira está mesmo dentro dos nossos raízes na África do Sul. Ainda duas semanas atrás celebramos o Dia da Madeira num clube português que há lá, o clube Casa da Madeira em Alberton, onde muitos madeirenses frequentem. E sim, a gente sempre faz as nossas tradições e entre amigos jogamos as cartas e guardamos as nossas tradições da espetada e essa coisa toda. Eu acho que a nossa tradição vive bem forte na África do Sul. Disse que os seus pais, em 50 anos, só vieram 2 vezes à Madeira? Sim, senhor. Eu acho que é 2 ou 3 vezes, não passa disso. Isso é notável, porque não obstante essa distância física que os separa da terra natal, e só com 2 visitas em 50 anos, os seus pais, tal como com certeza todos os madeirenses que emigraram, mantiveram-se leais às tradições da Madeira e transmitem isso às gerações seguintes. Sim, isso é uma coisa que eu estou muito feliz por meus pais, porque eu sempre costumo dizer que a gente está a perder a nossa tradição. E eu tenho 2 filhos de 11 e 4 e é muito importante para mim, tenho orgulho de ser de madeirense, é muito importante para mim para dar esse apoio aos meus filhos e explicar qual é a tradição, a música, a nossa cultura, porque na brincadeira se diz se a gente perde a nossa cultura não somos nada. Para mim eu acho que é uma coisa muito importante não perder a nossa cultura. Essa defesa das origens, a defesa das nossas tradições também se faz através dos imigrantes madeirenses dispersos pelo globo. Aproveito agora também para perguntar como é que se vive o marítimo na África do Sul? Sim, o marítimo é bem apoiado na África do Sul. Tem um clube que é do marítimo. Por exemplo, o meu filho joga num clube que é o marítimo na África do Sul. E, claro, é bem apoiado na África do Sul. Tem muitos adeptos que são do marítimo na África do Sul. Quando dizemos que o marítimo é o maior das ilhas, isso também se sente com particular relevo na nossa diáspora, nas comunidades madeirenses espalhadas pelo globo. Sim, claro, como eu estou cá agora, já houve pessoas que me disseram porque é que não falas para o marítimo vir à África do Sul, whatever. Tem muitos adeptos do marítimo na África do Sul. É certamente um ideal dos maritimistas, e não só dos maritimistas, dos madeirenses, porque há sempre um respeito pelas instituições. O marítimo, enquanto bandeira da região, será sempre bem-vindo à África do Sul e veremos se isso concretiza uma digressão como outrora aconteceu, uma digressão à África do Sul e a outros países com grandes comunidades madeirenses. Vítor, não estudou português, correto? Não, senhor, nunca teve a oportunidade. Mas fala muito bem português. Eu tento. E até com sotaque madeirense. Eu tento, mas como eu digo sempre que eu tenho orgulho de ser madeirense, minhas raízes, e sempre faço algum esforço para falar. A minha mulher também é de cá da ilha, é de Ribeira Brava e... Mas a sua mulher também já nasceu lá? Os dois, nós nascemos na África do Sul, sim senhor. Portanto, foi um esforço, um labor dos seus pais. Sim, claro, porque agora já é segunda geração e continua a ser mais difícil, só a gente tem que fazer um esforço. Os teus filhos falam português?
Não falam bem, mas percebem bem. Claro que os avós sempre falam português com eles. A gente também em casa tenta pôr música e explicar as nossas tradições. A gente sempre... Agora que o meu filho está cá, ele agora tem 11 anos, da última vez tinha só 9 meses. Ele agora já tem... Eu já ouvi ele chamar pai e mãe. Ele já não diz daddy e mommy, ele já diz pai e mãe. E disse-me que quer aprender a falar mais português. Sei que o seu filho é o mais velho, um jovem atleta, um jovem jogador de 11 anos com muito potencial. Sim, ele já anda a jogar futebol desde os 4 anos, treina 3 vezes por semana e vê-se que é um daqueles... Eu sei que há muitos pais que dizem o meu filho é bom, mas ele mesmo tem futebol dentro do sangue dele. Ele desde os 4 anos está a jogar e como treina 3 vezes por semana... Ele gosta muito de futebol, aquilo é mesmo dentro dele. Eu não sei por ser que o pai é árbitro, mas tem mesmo futebol dentro do sangue dele. Portanto, a partir do seu filho não vai ser desviado para a arbitragem? Não, eu acho que não. Ele pode continuar, ele pelo menos joga melhor que eu. Vítor, a sua projeção mediática aumentou consideravelmente quando arbitrou a final da CAN. E houve ali um episódio, eu sei que os árbitros gostam de preservar a discrição e não revelam as conversas que mantêm com os jogadores, mas é quase inevitável fazer esta pergunta porque este episódio envolveu uma estrela planetária, o Mohamed Salah. Nós já vamos explicar aos nossos ouvintes o que aconteceu, mas essa sua postura define-o, porque não foi necessário gritar, não foi necessário gesticular, limitou-se enfim, o Mohamed Salah estava a criticá-lo, não é? E o Vítor o que fez foi oferecer-lhe o apito e os cartões. Sim, desculpa o meu português, mas eu vou tentar explicar isto da melhor maneira que eu posso. Eu sempre digo que tenho grande orgulho a arbitrar estes grandes jogadores da África e do mundo que eu já arbitrei, porque tenho tido em vários torneios internacionais. E naquela noite foi um jogo muito grande e eu sabia que a pressão era muito grande para todos, não só para os jogadores, mas para os treinadores, mas também para os árbitros, eu e os meus colegas. E eu o que fiz, ofereci o apito e os cartões a ele. Para mim foi naquela noite uma maneira de, com respeito, tentar controlar o jogo. E eu acho que pela reação que ele deu, foi uma maneira de mostrar que eu é que estava encarregado daquele jogo e que não ia ser influenced em qualquer maneira para fazer decisões para qual equipa que seja. Eu fiz aquele gesto com respeito ao jogador e eu acho que eu tive a melhor reação dele. Mostrar um cartão amarelo, por exemplo, ou eventualmente um cartão vermelho quando os jogadores se cedem, é o recurso mais fácil, mais imediato, porque é uma prerrogativa do árbitro, é um poder exclusivo do árbitro, mas a pedagogia não é assim tão fácil fazer pedagogia, nem todos têm o talento para fazer pedagogia, mas é talvez mais proveitoso. Vítor, hoje em dia o futebol está muito avançado. E a arbitragem também tem que estar avançada, porque um árbitro é que controla, é como um maestro. E é fácil de dar cartões, é fácil de fazer faltas, whatever. Mas um árbitro top tem que saber controlar, dirigir um jogo. E ele tem que usar qualquer maneira de controlar o jogo. E hoje em dia é isso que a gente vê, que a arbitragem está a subir mais e mais, porque os árbitros agora estão a usar a sua personalidade. A gente tem um mestre muito grande, que é o nosso chefe grande. Colina. Claro, que sempre usou a personalidade dele. E numa mesa de árbitros, podemos sentar todos e podemos ser todos bons. Mas para mim são duas coisas que definem um árbitro elite, que é a personalidade e o management. E são duas coisas que fazem um árbitro top. Os árbitros tendem a ser vistos como uma espécie de apêndice do jogo, não como protagonistas, mas o árbitro também é protagonista do jogo, mas não deve ter o realce dos jogadores.
Sim, claro. Quando isso acontece, quando o árbitro é um protagonista, é o protagonista maior do jogo, alguma coisa correu mal, não é? Sim, é verdade. O árbitro não é o center of attention, como a gente diz. Mas também há decisões que um árbitro tem que fazer que são unfavorable, mas tem que ser feito. Às vezes um cartão encarnado no primeiro minuto de um jogo é necessário e depois as pessoas começam a falar do árbitro, mas não é bem que o árbitro quer ser center of attention, mas é a decisão que tem que ser feita. Eu acho que as pessoas sempre devem de olhar para um jogo e ver a decisão que está feita e dizer: se eu era o árbitro, será que eu fazia a mesma decisão? Ou porque é que o árbitro fez aquela decisão? Não vi bem, estava mal badly positioned, como é que se diz? Mal posicionado. Yeah. São estas coisas, porque no fim do dia somos seres humanos. Sim. Uma falta cruel é sempre uma falta cruel. Claro. No primeiro minuto de jogo ou aos 90 minutos. Sim, é isso que a gente como árbitros tem a definir, a dizer: a gente vai para o jogo e não vamos aceitar isto podemos aceitar. E há um nível do jogo que a gente continua durante o jogo, a gente ajusta. Porque se os jogadores querem jogar, a gente joga. Agora, quando começa sempre a dar pelas canelas, como se dizem, a gente tem que diminuir aquele nível que é para ter controle do jogo. O Vítor dialoga com os jogadores antes do jogo? Não, mas eu dialogo durante o jogo e eu faço muito, porque é uma psicologia que a gente tem que fazer. A gente sempre tem que andar a falar e explicar, porque também há muitos jogadores que eu sempre faço na brincadeira. Eu digo que para conduzir um carro é preciso licença, para conduzir um avião é preciso licença de avião. E também um jogador que joga futebol deve saber as leis do jogo. Eu acho que muitos jogadores não sabem bem as leis do jogo e isso às vezes causa confrontação. Um jogador de futebol, ao longo da sua carreira, ganha estatuto e também pode perder estatuto. O Vítor sentiu que, ao longo do seu trajeto na arbitragem e à medida que foi conquistando estatuto, tornou-se mais respeitado pelos jogadores? Sim, claro. É uma coisa que eu tenho trabalhado e continuo a trabalhar. É preciso lembrar que este jogo é pelos jogadores e não pela arbitragem. Mas, com esse pensamento, também temos que lembrar: sem árbitro não há jogo. Isto é uma harmonia que a gente tem que encontrar. E é muito importante que os jogadores, os adeptos, aceitem a decisão do árbitro. E muitas vezes é isso que a gente continua todos os dias a trabalhar como árbitro. Como um jogador vai treinar, a gente também treina para arranjar a decisão correta e estar no melhor lugar e dar a melhor decisão para o jogo. No fim do dia, quando as duas equipas estão contentes, o árbitro fez bom jogo. Claro. Há pouco invocava o nome dessa lenda viva da arbitragem, que é o Pierluigi Collina. É a sua grande referência? Sim, claro, é um grande role model e claro que é o nosso patrão agora. E a gente pode ver desde os anos que ele arbitrava aonde a gente é que está a ir agora. Personality e management são as duas coisas tops. Aquilo que ele já tinha há aqueles anos atrás. A tecnologia, nomeadamente o VAR, veio beneficiar a verdade desportiva? Sim, claro. A gente não pode ir para a frente sem esta tecnologia. Agora, a gente tem que saber utilizar a tecnologia para ajudar o jogo, porque um árbitro não pode fazer um jogo hoje em dia sem o VAR. Quantas vezes a gente está em casa e usa o comando para marcha atrás, para a frente, e a gente vê e ainda não se chega a uma decisão. É a mesma coisa para um árbitro. Vítor, na sexta-feira vai então cumprir esse sonho de criança. O presidente Rui Fontes, quando, se não me engano, em fevereiro, após ou antes da final da CAN, num jornal da Madeira, o Vítor dava uma entrevista e dizia que o seu sonho, um dos seus sonhos, passava por arbitrar um jogo na Madeira. Esse convite chegou, o Marítimo encetou de imediato contactos consigo. Como é que recebeu essa abordagem? Eu fiquei... Eu não sei explicar. Eu estava tão surpreendido porque era um sonho.
arbitrar um jogo na Madeira, claro. E quando eu vi o convite e quando a minha Federação da África do Sul apoiou o convite e disseram que sim, que dava autorização para eu vir, eu fiquei muito contente, fiquei muito feliz. E claro, agora estou cá e estou ansioso para fazer o jogo, claro. Para nós também é uma grande felicidade. O Vítor é filho da nossa diáspora e o Marítimo, enquanto porta-estandarte de uma região e de um povo, mantém e procura sempre estreitar os laços com as nossas comunidades madeirenses e portuguesas dispersas pelo mundo, e o Vítor é uma figura de proa da nossa diáspora. Sexta-feira, então, será o dia em que se concretiza esse sonho. O Vítor Gomes, melhor árbitro africano e provavelmente melhor árbitro do mundo, vai arbitrar no Caldeirão dos Barreiros, meses antes de seguir para o Qatar, para o Mundial do Qatar. O Vítor será o único árbitro com sangue lusitano no Mundial do Qatar. Enquanto luso-descendente, sente-se um pouco triste por não ter companheiros portugueses no Mundial do Qatar? Sim, claro. Eu considero que os meus colegas portugueses são os meus irmãos. Já estive em vários torneios internacionais, os Jogos Olímpicos, Sub-17 em Brasil, Mundial Sub-17, com os árbitros portugueses. Já trabalhei várias vezes com a equipa. Claro que eu estou triste que eles não vai haver nenhum lá, mas eu sei que agora a pressão é mais, porque eu tenho que representar os meus irmãos agora também. Estar a representar dois países. Ansioso pelo Mundial? Sim, claro, isso também é um sonho de menino e às vezes quando eu acordo tenho que fazer uma coisinha no pele para ver se é mesmo a verdade. Dois caras. E olha, agora que o trabalho até aqui tem sido duro, agora temos de trabalhar mais só para acabar em cima. Tem sido para si um grande ano, este ano 2022. O corolário perfeito seria... Diga. Sim, o mês passado também fiz a final da Champions League africana e claro que fazer o AFCON Final também foi um grande orgulho para mim. Agora vamos continuar... Só falta uma final. Só falta uma. Vamos continuar a trabalhar duro para ver o que chega, porque sem trabalho não há nada. Veremos então, estaremos com certeza todos a torcer por si e a acompanhar o seu trabalho. Esperemos que o Vítor Gomes chegue à final do Mundial e que Portugal também lá esteja. É verdade. Já alguma vez arbitrou um jogo da seleção principal portuguesa? Fiz um jogo amigável como quarto árbitro na África do Sul, quando foi o Mundial. Foi Portugal 2010. 2010 foi Portugal contra Moçambique e foi o quarto árbitro. Foi mesmo no ano que eu entrei na FIFA. Uma boa estreia e foi um dia especial, foi certamente. Isso é uma coisa que foi um highlight da minha carreira e nunca vou esquecer. E sonha com a possibilidade de arbitrar um jogo de Portugal agora no Mundial do Qatar? Eu acho que não é bem sonhar para um jogo português. Eu acho que eu prefiro não arbitrar um jogo português, que era para não pôr mais pressão em ninguém, em cima de mim. Mas claro que tenho raízes portuguesas, só para mim é preferível não arbitrar o jogo, claro, que é para ter menos confusão. Sim, mas se acontecer, o Vítor Gomes será sempre o Vítor Gomes, portanto... Trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. Yeah. Vítor, muito obrigado pela sua presença aqui no Saudai o Marítimo e vemo-nos na sexta-feira. Mais uma vez eu queria agradecer ao Marítimo por ter convidado e é uma grande honra estar cá. É uma grande honra estar aqui na minha ilha da Madeira. Muito obrigado, Vítor. Muito obrigado. Está feita a saudação ao Marítimo desta semana. O meu nome é Vítor Sousa e, como sempre, foi um prazer estar consigo. Saudai o Marítimo. Cantai com ritmo, cantai com alma, saudai o Marítimo. Vamos rapazes, cantai com ritmo, cantai com alma, saudai o Marítimo.